susto de hoje, estamos com o Leonardo Aranha, negociador da CORE, cursado pela Marinha, pela FBI, pela SWAT, pela Polícia Federal. E é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, doutora. É um prazer recebê-lo, Leonardo. Obrigado, doutora. Um prazer ter você aqui. Tem muita gente que tem dúvida sobre o que é negociação de crise, o que é crise, quais são as hipóteses que os negociadores são chamados a intervir. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho para a gente. Nós começamos nesse trabalho há 7 anos atrás. Dentro da polícia, eu acumulo essa função de negociador, no caso de reféns. É uma situação muito peculiar da Polícia Civil e que gera para a gente termos assim uma certa estrutura. Negociar uma crise, o que é crise? Crise é um evento crítico que precisa essencialmente da polícia, isso para a gente, né? Então, dentro dessa crise, essa parte de negociação, geralmente a gente encontra uma pessoa armada oferecendo uma ameaça real a uma outra. Na maioria das vezes, dentro do nosso país, o crime passional, a passionalidade, ela envolve esse processo de negociação. Geralmente o marido é traído pela mulher, ou a mulher é traída pelo marido. O marido, no Nordeste e no Norte brasileiro, encontramos muitos casos do marido que coloca as crianças de refém para poder mostrar para a mulher que quem tem poder é ele, né? O cara foi traído e aí ele quer mostrar tanto para a mulher quanto para a sociedade que, pelo fato da moral dele ter sido abalada, ele vai resolver aquilo matando a mulher, e quando não encontra a mulher acaba colocando os filhos em refém. É isso que a gente tem hoje, assim. É óbvio que a gente tem algumas classificações com relação a isso. O nosso Brasil, cujo terrorismo ainda não está instaurado, temos esse caso que ainda é muito falho, a gente ainda não sabe lidar com isso. E temos o caso também do mentalmente perturbado, que é um caso específico que a gente utiliza dos psicólogos e psiquiatras para nos auxiliarem nessa solução, dessa negociação nesse tipo de crise. O negociador necessariamente é policial? Necessariamente ele tem que ser policial. Quando às vezes é chamada ao local do crime a mãe, por exemplo, da pessoa que está ameaçando, então, você acha que isso é benéfico? Às vezes a pessoa que tá ameaçando, ela pede para chamar o padre ou alguma outra figura religiosa. Você acha isso benéfico ou isso atrapalha a negociação? Muito bem colocado, doutor. O que acontece nesses casos, se a gente inclui um padre, um religioso, dentro dessa situação de crise, de negociação, em que uma pessoa está querendo tirar a vida de outra pessoa, a gente acaba perdendo o link com uma das propostas que a gente tem para a solução daquele conflito. O que é? Por exemplo, o atirador de precisão. Quando é colocado para nós uma situação de refém, a gente tem todo um aparato que gira em torno disso. Não é só o negociador que vai lá para conversar com essa pessoa e tentar desfazer aquele problema social, né? Criminoso, inclusive. A gente conta com uma equipe tática, que dentro dessa equipe existe um atirador de precisão, vulgarmente chamado por sniper, né? Por conta dos filmes. A gente tem um gerente dessa crise, que é o cara que tem ali o contato com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o governador do estado, com o secretário de Segurança Pública, e ele está cercado das informações que giram em torno daquele problema. Então, como que o padre vai autorizar, nas últimas das consequências, o tiro desse atirador de precisão? Esse tiro que vai inutilizar aquele ser humano que talvez esteja mentalmente perturbado ou tenha algum tipo de problema. Não, e o padre também não tem o preparo que você tem, porque Exato. Eu imagino que devem existir alguns termos que não devem ser utilizados no momento, algumas palavras que são meio que proibidas nesse momento de crise extrema. Então, essa pessoa não está tão preparada e também pode se tornar um refém também. Pode se tornar. Tá, e com relação ao terrorismo, vocês receberam algum tipo de treinamento específico? Porque tivemos aqui Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, como é que a polícia se preparou para receber esses eventos de tamanha repercussão? Então, tivemos aí uma série de grandes eventos nos últimos anos, no Rio de Janeiro especificamente, e aí contamos com várias forças especiais que puderam aí nos enriquecer de conhecimento, como por exemplo, pessoas do FBI vieram
palestrar e dar cursos para nós. E aí as polícias enviaram os seus membros para que pudessem estar familiarizados com esses grandes eventos, né? Nós não estávamos acostumados com isso, pessoas vindo de todo mundo, havia uma preocupação com, por exemplo, a seleção americana, a seleção alemã, a seleção de Israel, né? Vi de Munique, que foi um caso que teve uma grande repercussão internacional, daquela invasão lá do Centro dos Atletas, em que 11 pessoas morreram, se eu não me engano, 2 treinadores e 9 atletas morreram naquele evento, de Israel, na Alemanha, o que prejudicou ainda mais as relações internacionais entre aqueles países, né? A gente não pode esquecer. Então, aqui no Brasil havia uma grande preocupação, e se falarmos daquela pessoa que vai cometer um crime contra um cidadão de Israel, por exemplo, vamos lá, temos guerras aí entre a Palestina e Israel. Um exemplo que eu posso dar, um radical palestino que vá de encontro a essa pessoa, a esse atleta, como falar, como saber se comunicar com esse meliante, né? Com esse terrorista, para poder negociar. Nós não tínhamos essa cultura, ninguém sabia falar a língua deles, até porque são inúmeros dialetos. Então tivemos que buscar, dentro de mesquitas e outros órgãos de comunidade islâmica, pessoas que pudessem nos auxiliar nesses eventos, para que, se tivéssemos um caso de terrorismo, pudessem dialogar com esses perpetradores, que esse é o nome que a gente coloca para a pessoa que faz alguém de refém. Com relação aos casos que marcaram o Brasil, o ônibus 174 e o caso lá, o que mudou de lá para cá? Como é que vocês passaram a atuar? Qual é a sua crítica com relação a esses casos? Assim, se a gente falar do ônibus 174, aquele caso do ônibus 174, no Jardim Botânico, né, uma via da Zona Sul, uma via importante, 2 horas da tarde, um caso que levou 5 horas para ser resolvido. Não posso falar que na negociação a gente lida com o tempo, porque a gente não tem tempo para negociar, isso pode se estender por dias, né? Tem um tempo ideal? Não tem um tempo ideal. A gente até pode falar num tempo ideal, a gente tem um tempo, a gente precisa agilizar a nossa negociação quando a gente está dentro de comunidade carente, em que o tráfego está deflagrado, a gente pode falar sobre isso. Mas especificamente, no caso do ônibus 174, aquilo ali que para muita gente, as pessoas vão falar assim, pô, aquilo ali foi horrível, aquilo ali foi péssimo, aquela professora morreu de uma forma muito trágica. Para a polícia, especialmente para as pessoas que trabalham com negociação, aquele caso ali foi um grande marco, foi algo que a gente pôde aprender muito com aquilo, e aquilo fez com que as autoridades brasileiras vislumbrassem que nós não tínhamos nada para a solução de um conflito daquele tamanho. Nós não tínhamos armamento, não tínhamos pessoal treinado, a gente não tinha sequer uma forma de se comunicar com aquele perpetrador, com aquele tomador de refém, que não fosse o face a face, né? A gente sabia que ele estava armado e que não era, e não sabíamos se ele tinha uma munição extra, uma outra arma. Aquilo foi utilizado uma metralhadora que sequer estava com a munição na câmara. O tiro daquele profissional, naquele calor, daquela emoção toda, acabou sendo errado e atingindo a professora, e acabamos a aprender muito com aquilo. O Brasil começou a emitir os profissionais para outros países para poder angariarem conhecimento e poderem... hoje, por exemplo, o policial, quando entra na CORE, ele precisa entender sobre a negociação. O que a gente via anteriormente era assim: o que a gente tem mais no Brasil? A pessoa vai roubar a farmácia, chegou a polícia. Ela, para evitar que ceifarem sua vida, coloca alguém de refém. Aí vai colocar a menina do caixa, o balconista de refém. Mas ele não está fazendo aquilo porque ele quer aquela pessoa de refém, ele está fazendo aquilo para salvaguardar a própria vida, né? O que a gente mais tem é isso. E a pessoa que é atraída, o crime passional.
Então, quando a polícia chega, a gente vê 3 ou 4 policiais gritando, apontando fuzil para aquele rapaz, para aquela pessoa, seja ela qual for, para que ele abaixe a arma. Eles não se entendem, a pessoa não entende o que está sendo falado com eles, a única coisa que ele vislumbra é que vão tirar a vida dele. E aí aquela situação não se desfaz. Hoje, o que a gente tem? Todos os policiais que vão para as ruas da Coordenadoria de Recursos Especiais, eles sabem quem daquela viatura, é lógico que não pode ser qualquer pessoa, gente. Tem que ser uma pessoa mais temperada, tem que ser uma pessoa que tenha uma verbalização que possa ser entendida por aquele outro, porque não adianta nada a gente usar termos jurídicos com a pessoa que mora dentro da comunidade carente, a gente acaba... E essa é uma técnica, a gente acaba passando para o nível, mesmo que seja de vocabulário daquela pessoa, para poder solucionar aquele conflito da melhor forma possível, né? A gente vai ter que acabar chamando ele de sangue bom. Olha, sangue bom, pô, o que é isso e tal? Pô, dependendo do lugar que a gente esteja, a gente trabalha muito com comunidade carente. O traficante, ele é encurralado numa boca de fumo, ele corre para dentro da casa do morador e faz aquelas pessoas de refém. A gente sabe que a gente precisa de velocidade para tirar aquelas pessoas, para acabar com aquela situação, porque ao anoitecer, a gente muda a figura do local. Eu já peguei um caso justamente em comunidade que, na hora de prestar depoimento, todo mundo falava, não, mas ele não ia fazer nada com a gente. Ele era praticamente meu vizinho, meu cunhado, ele não ia matar, mas quando a polícia chegou e desceram ali da laje, aquela situação... Ali, ela está falando uma coisa que está me lembrando uma outra situação, que é a tal da síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Porque, assim, e aqui nas favelas brasileiras, nas comunidades, tem muita... eu vejo que as pessoas... Posso estar falando uma besteira, mas acho que as pessoas já vivem mais ou menos uma síndrome de Estocolmo coletiva e permanente, né? Porque elas têm uma certa restrição na sua liberdade de vir também por conta já da movimentação dos traficantes no local, mas acaba que criam uma certa tolerância com aquilo e uma simpatia às vezes por eles, né? Não deixa de ser, eu acho que, uma extensão. A gente tem uma síndrome de Estocolmo do pequenininho. Não, na verdade eles falavam isso. Ele falava, não, ele estava fazendo, se ele não fizesse isso, a polícia ia chegar lá e ia matar. Então, mas acho que foi a única solução encontrada para ele. Você acaba criando que a polícia é o elemento que é ameaçador, quando na verdade não é, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Pois é, essa crise, né, que foi colocada dessa forma e foi nomeada dessa forma porque aconteceu um evento em Estocolmo, na Suécia, de um assalto a banco, em que a pessoa criava essa empatia. Na medida que ela era hostilizada e que ela temia pela própria vida, ela era obrigada psicologicamente a fazer essa aproximação com o perpetrador, o tomador de refém. Naquela ocasião, e aí acabou levando esse nome, né? Mas isso que a doutora falou é verdade. A moça que estava sendo uma das reféns, ela passou depois disso a praticar delitos, não é? com aqueles bandidos. Se identificou, parece. Dizem até que ela casou com um deles. Não sei se é verdade. Mas é verdade, dentro da comunidade as pessoas acabam, pela situação que passam, aquela coisa da hostilidade do traficante, a terem que conviver e terem que simpatizar e terem que informar sobre, compactuar com certas coisas, porque senão não vão sobreviver, sabem disso. O Estado está muito pouco dentro da comunidade. Não, mas numa situação de crise dessa, por exemplo, que a Caixa foi feita refém, em dado momento pode ter a impressão de que a polícia que está sendo ameaça, porque teoricamente ele não ia fazer nada. Né? Eu acho que as polícias também às vezes são mal interpretadas, até quando vira um processo judicial. Eu não sou da área criminal, mas assim, eu tenho uma certa experiência nisso também e vejo que acho que é essa concepção acho que tem que mudar também, né? Também acho. Realmente, nesse caso em específico, quando a polícia chega, ela vai chegar com uma energia diferente, o que não pode acontecer. É preciso que tenha dentro dessa equipe uma pessoa mais temperada, que possa conversar com o perpetrador, o meliante, ou seja lá qual for a nomenclatura que se possa dar para essa pessoa, para a pessoa que está roubando, e que se estabeleça ali
progressivamente uma relação que faça com que ele entenda que ele tem que se entregar. Assim, acho que o objetivo maior é esse. O objetivo é não ter refém, não ter morte, é salvaguardar a vida humana e levar ele para responder por aquilo que ele cometeu. O objetivo é esse. Essa é uma negociação bem sucedida. Essa é uma negociação bem sucedida. Esse negociador existe em todas as polícias, Polícia Militar? Na Polícia Militar, o BOP, ele tem a equipe dele de negociação também. Isso geralmente ele está dentro das equipes de operações especiais, né? O BOP tem, a CORE tem. E como é que vocês fazem essa divisão? Quem chega primeiro? Quem chegar primeiro geralmente assume aquela ocorrência e leva a sua equipe, leva todo aquele aparato para solucionar da melhor forma o problema existindo. E vocês recebem apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público? Porque, por exemplo, naquela situação do 174, a gente estava conversando aqui. Nesse momento, tem o negociador, tem o sniper, que você... Como é que se chama? O atirador. De elite, né? E, nesse momento, eu imagino que não esteja passando pela cabeça de vocês o limite da legítima defesa para eventual repercussão e caso até de tribunal do júri. Se for um dolo eventual, atirei, peguei, arriscou e pegou sem querer em alguém, se levar em conta todas as nuances do caso. Então, é um momento que é de crise e crise também para quem está ali negociando. Então, como é que vocês recebem o apoio do Poder Judiciário e como é que você traça esse limite da atuação? Seria muito importante que, nesse caso específico, tivéssemos junto ao gerente da crise, né, que é quem coordena isso tudo, um membro do Ministério Público, um juiz de direito, para ver o que realmente está acontecendo ali. No caso específico, lá do ônibus 174, eu fico imaginando se a época foi em 2000, aquele tiro, se ele tivesse existido de longo alcance, com o fuzil ou a arma adequada, tivesse atingido aquele cidadão, se não me engano era Sandro o nome dele, e ele tivesse morrido ali no local. Porque, veja bem, outro dia me perguntaram assim, mas por que quando o cara dá um tiro tem que ser na cabeça, né? O atirador de precisão, ele necessariamente, ele precisa mirar o centro dos olhos para que atinja no bulbo ele só tem essa chance e mais, atinge o sistema nervoso central, a pessoa perde, tem a baixa pressão, ela é muito forte e a pessoa perde os sentidos imediatamente e não tem aquele ato reflexo de apertar o gatilho. Pois é, e a gente ainda tem essa possibilidade, então tem que ser ali, não é porque o cara, não, vou dar um tiro na cabeça da pessoa, não é isso. Não é hora de dar tiro na perna. Não é. Então eu acho, não é esse momento de dar um tiro na perna. Em um dos cursos que eu fiz, a gente faz alguns aqui no tribunal, eu me lembro também que teve um atirador que não foi no Brasil, ele saía com a arma para a própria cabeça e os policiais demoraram na reação, na ação, né, e ele virou e matou os policiais. Ele fez assim, em questão de segundos. Estava na cabeça, virou e pronto. Essa é a dificuldade dessa negociação face a face, né? Porque você pode sofrer com aquilo. Por isso que a gente vai só com pelo menos o colete, né? O negociador, ele geralmente não usa uma arma, ele está ali para conversar. Ele precisa ter a credibilidade daquela pessoa que está com refém, para que ele possa ali solucionar aquele conflito da melhor maneira. Então, mesmo o suicida é risco para os demais? Mesmo o suicida é risco para os demais. Se o suicida estiver com alguém ali dentro, por exemplo, num dos casos, que a gente até estava conversando sobre o assunto anteriormente, em outra oportunidade, havia uma pessoa com a arma no próprio peito, mas que ele precisava, ele queria falar com o sobrinho de qualquer jeito, entendeu? E em dado momento, ele começou a pedir para falar com a ex-namorada. E nós sabíamos, porque conversamos com familiares antes, que ele só estava naquela situação por conta da ex-namorada. Então avaliamos, né? Se trouxe a ex-namorada aqui, pode ser um dos casos que o cara vai falando, eu falei para você que eu ia tirar minha própria vida, e na frente dela... Ou tirar dela, de repente. Ou tirar a dela. Porque no caso da Eloá, por exemplo, tinha uma amiga, não é? Que ela estava do lado, ela já tinha conseguido sair, e numa bobeira que eu acho que os policiais deram, ela entrou de volta para dentro da casa e virou refém, né? Infelizmente, é classificado como um dos maiores erros policiais. Eloá foi em 2008, o ônibus 174 foi em 2000. Em 2000, nós tivemos a oportunidade de nos qualificarmos para que não houvesse um desfecho como o caso Eloá.
essa menina, ela conseguiu sair do ambiente confinado com esse rapaz, com o meliante, com o perpetrador, e a polícia de alguma forma deixou com que ela retornasse para o local. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa está com uma outra, sob a mira de uma arma, você tem 50% de chance de você perder aquela vida. Tem 50% de chance de perder aquela vida. Se ela está com uma família, cada membro que você tirou da família, das mãos do seu algoz, você minimizou em 100%. Você tirou, assim, uma vida, você ganhou de presente aquela vida. Porque pra gente 50% já foi embora. Você não tem tempo de repente você não sabe se aquilo é cena ou se a pessoa realmente quer. Exatamente. Então tem que ser levado tudo como se fosse o desejo, né? Exatamente. Você não sabe se é mentalmente perturbado, você não sabe se está sob efeito de droga, qual é a passionalidade que está ocorrendo ali. De repente ela voltou acreditando que aquilo lá era um jogo, né? Uma cena Quantos nós não vemos que matam as crianças para mostrar para a mulher que ele é o cara? Então a gente tem que ter assim, a gente tem que estar junto com o Ministério Público, com os juízes, para que saiba como, por exemplo, administrar a situação jurídica daquele atirador que está lá em cima. O nosso grande problema é esse, sabe? Fala assim, pô, mas é aquele atirador. Então a gente tem que estar com tudo muito fechadinho, olha, não temos mais condições de solucionar aquilo. Só o atirador pode resolver. Para fazer alguma coisa bem profissional. Decidir, né, depois do gabinete, sem a emoção, é bem diferente. É bem diferente. Tanto é que agora, no caso dos militares, com essa intervenção federal, eles estão submetidos a julgamento pelos pares deles, né, diante da nova lei. Agora, a Polícia Civil ainda tem essas operações especiais, então opera em favelas e não tem e vai ser decidido por civis, apesar de serem operações similares a operações militares. Que às vezes em conjunto até. Às vezes nunca subiram uma comunidade e não tem conhecimento de como é. Por isso que esses cursos que são feitos na CORE, no BOP, que às vezes são muito criticados, até pelos nossos pares e pela população geral, as pessoas não sabem o quanto isso é importante, quanto é importante a figura do juiz se aproximar o máximo possível da realidade, né, da realidade das comunidades, da realidade da polícia, para poder numa hora dessa de decidir uma situação dessa, você saber o que está fazendo. Exatamente. Você não está decidindo de ouvir falar e eu acho que na comunidade eu acho que é assim. Não, você não acha. E tem alguma diferença de uma negociação com alguém armado, por exemplo, com explosivos, ou com pistola, ou com uma faca? Outro dia eu estava saindo aqui do tribunal, tinha uma pessoa dizendo que ia se matar com uma faca no pescoço. Eu nem vi, quando eu vi eu estava quase ao lado dessa pessoa, mas a rua toda estava mobilizada aqui em fazer ele desistir. É verdade. Quando a gente está com uma pessoa que tenha uma arma de fogo, né, ao invés de uma pessoa que esteja ali com uma arma, com uma lâmina, né, pérfuro contundente, a gente tem a possibilidade dele tirar a vida de muitas pessoas, dependendo do número de munições que ele tenha. Então, esse caso, para a gente, ele requer um pouco mais de cuidado, né? Sobre a faca, o cara tentando tirar a própria vida, quando ele está tentando tirar a própria vida, para nós, se a gente conseguir, a gente tem uma máxima da negociação que é assim, ó, CIN, sim, né? Conter, isolar, negociar. Se eu tenho uma pessoa querendo tirar a própria vida, eu estou mais tranquilo do que quando eu tenho uma pessoa querendo tirar a vida de outrem. Então, quando a gente contém e isola aquela pessoa que está tirando, está tentando, está querendo e está dizendo que vai tirar a própria vida dentro do ambiente, fica mais fácil. Lembrando daqueles 50% que nós estávamos comentando, que, pô, aquela vida já está perdida, né? E eu vou tentar fazer de tudo para que eu ganhe aqueles 100%. E ele está tentando tirar a própria vida com a faca. Se ele deixar um de nós chegar perto dele, mesmo que seja fazer ali uma negociação face a face, a gente ainda encontra técnicas para desarmá-lo. Ele pode até se machucar ou pode até machucar a gente. Mas é muito mais fácil do que ele estar com uma pistola e simplesmente apontar para você uma munição que sai a mais de 300 metros por segundo. Você não tem tempo para poder reagir àquilo ali. Então,
é uma negociação que é mais fácil. Mas eu tenho pavor de faca. De faca, eu também. É um vídeo que a gente viu em algum fez. O cara com uma faca que ele derrubou uns 10. Se um tiver com a faca e o outro tiver com a arma, o que está com a arma morreu. É verdade. Uma vez eu passeando pela rua e uma senhora, vi uma senhora com uma peixeira na mão, grávida, eu estava armado, ela correndo, era uma senhora de rua, para agredir uma pessoa que tinha batido no marido dela, que também era um senhor de rua. E aí eu falei assim, como é que faz? Eu armado, a senhora grávida com a peixeira na mão para matar alguém. Não tem como fazer o quê? Tive que gritar, meu irmão, corre. Corre, porque faz o quê? Eu vou dar um tiro na senhora grávida? Não ia nunca resolver aquele problema. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? É uma situação que dentro da polícia eu nunca nem ouvi falar, nem na academia de polícia, e nem nunca falaram para mim. Eu vivia ali, no meio da rua, eu armado. Eu falei, meu Deus. No computador, né? Por isso que elas precisam de... Questão de prova, né? Não tem solução. Você pergunta para a juíza, e aí, faz o quê? Porque quando a gente dá aula, fala de legítima defesa. Professora, não sei. Pois é. Essa, para nada acontecer. E aí, aconteceu o quê? Então, aí o cara correu, realmente o cara correu. E eu fui tentar conversar com ela. Lógico que eu tomei uma distância bem interessante para mim, né? Falei, por daqui eu consigo correr. Mas começamos com o que isso e tal. Olha, eu sou policial, eu vou atrás desse cara. Qual o nome dele, a senhora sabe? É o fulano de tal, eu vou atrás desse cara. Mas senhora, por favor, vamos largar essa faca aí, vamos conversar. Cadê o seu marido que eu quero cuidar dele? Aí acabou com... Fui negociando, mas a negociação a gente encontra todos os dias dentro das nossas casas, né? A filha pergunta assim, pai, aquela boneca lá que patina, que faz não sei o quê, você vai me dar, pai? Não sei, vamos pensar, a gente não precisa dizer não, né? Vamos pensar como é que estão as notas e tal. A negociação a gente faz no dia a dia, né? Quem tem filho sabe o que é isso, né? Quero que você me leve em tal lugar. Bom, tem que merecer, vamos lá. O que você pode, o que você vai fazer em troca? A negociação é a mesma coisa. Você quer o quê? Tá com sede? Também estou com sede. Vamos tomar uma água. Cara, eu vou trazer 5 litros d'água para você. É o cigarro que você quer? Mas, a criança não tem nada a ver com isso, cara. Então, vou fazer melhor, eu vou falar com o meu chefe. Vou trazer os 5 litros d'água para você, esse cigarrinho que você quer fumar. Tem itens não negociáveis? Não negociáveis tem. A gente não negocia arma, nem preciso dizer, droga, álcool. A gente não sabe se aquilo vai potencializar. Nem troca refém. A gente não troca refém. A gente não vai trocar uma vida pela outra. Por mais que a outra seja... Isso nunca a gente vai fazer. O negociador, eu entrego a minha vida em troca. Em troca de uma criança, não troca? Eu não posso te dizer... Ele entrega a escola, as escolas de negociação, elas fazem com que você entenda que você não pode fazer isso. Porém, a gente que tem filho, né? Eu acredito que eu trocaria a minha por uma criança. Sem dúvida, eu trocaria. Dependendo da situação, eu trocaria a minha. Como eu trocaria a minha vida por qualquer um da sociedade. A gente, quando sai de casa, a gente sai para defender os outros. A gente, né? A gente não vai... Eu não ia gostar, não ia conseguir dormir sabendo que uma criança morreu na minha frente e eu podia... entregue a minha e deixá-la viver toda uma vida, né? Nesses casos, nos presídios, eu sempre verifico que tem um juiz da VEP, um promotor atuando, um defensor público. Como é que funciona? Vocês, quando em presídio, vocês já têm esse contato? Geralmente, o gerente da crise, ele vai fazer esse contato com o juiz da vara de execuções penais, vai ser informado de cara o secretário de Segurança Pública, hoje seria o nosso general interventor, ia estar ciente no momento da crise, dependendo da magnitude. Então, que está à disposição. E temos o plantão judicial. Olha só, essa conexão que a gente precisa estar mais estreito com isso. As polícias, elas têm que olhar para o Poder Judiciário com outros olhos. Hoje eu fico muito assim lisonjeado de poder estar aqui enquanto policial. É um prazer para a gente. É um grande prazer estar diante das senhoras que nós conhecemos a história de cada uma.
E sabemos da ingerência que vocês têm na nossa sociedade, do exemplo que vocês são para um monte de gente. É muito importante a gente estar aqui e espero que façamos essa conexão. Lado, que é o lado do bem, do justo. É porque o crime é tão organizado, né? Se a gente começar... Nós que somos parte da mesma engrenagem, se a gente começar a não se comunicar um com o outro, nosso relógio não vai funcionar. Exato. Então a gente precisa também ter uma organização e um comprometimento entre a gente, né? Assim, porque realmente senão eles vão vencer, né? A guerra que a gente está vivendo. E se a gente tiver esse comprometimento com a gente vai ter esse comprometimento com a sociedade. A gente está aqui, somos pagos por eles, né? Para poder trabalhar para eles, em prol deles. É que o Estado é tão burocrático, né? No crime não tem burocracia nenhuma. Então a gente tem que aprender formas de vencer essas questões e realmente unificar, né? Polícia, Ministério Público, magistratura, defensoria. Assim, a gente tem que arrumar um jeito de integrar. As próprias polícias às vezes não têm comunicação entre si. Não, várias vezes a gente encontra então, isso. Vou registrar aqui nossa admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado. Pela inteligência, do preparo também, dos cursos. E fica aberto esse canal também. Nós também. A Core está de braços abertos para vocês a hora que for, o dia que for. Prazer. Obrigada, tá? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada. De nada. Obrigada. Words that you say